Olá pessoal, bem-vindos ao Cirando das Flores, aqui é a Ana. Essa é uma leitura com o oráculo quântico para o signo Sagitário, para Sol, Ascendente ou Lua. Vamos começar aqui atirando as cartas da tiragem. Vamos lá. Ó. Aqui está mostrando vocês, né? Se dedicando à espiritualidade, se dedicando à sua própria energia, ao seu próprio corpo, né? Separando um tempo para estar gastando, né? Num tipo de tempo sagrado, no que quer que seja, nessa conexão com o espiritual, com o divino. Isso já se mostrando uma prática, ou querendo, né, se tornar uma prática mais estável na sua vida, aí nos últimos anos. Então a gente vê grandes transformações, iluminações, iniciações, uma conexão com o misticismo, né? Vamos ver se isso não está desaterrado. Ah, tá. Aqui está mostrando, né, frustrações e decepções, ou com o caminho que você escolheu para estar praticando essa espiritualidade, né? Ou as linhas com as quais você aprendeu, as pessoas que você convive, ou professores e mestres. Então, decepção com as pessoas, com as crenças, ou mesmo com os resultados que te foram prometidos. Pode ser com linhas de cura também, meditações, quer que seja. Ou com o resultado que foi prometido e não foi alcançado, ou com as pessoas, né? Então, pessoas fazendo promessas falsas, falsos ensinamentos, falando que você ia conseguir isso e aquilo, tal e tal coisa ia mudar na sua vida, e isso não aconteceu. Aqui a questão é que precisa ter consciência de que todo o trabalho que você fez não foi em vão. Isso está visível na sua energia, na sua frequência vibratória, né? Pode estar na hora de você buscar algo que tenha um alinhamento maior com a sua própria frequência e o que você deseja alcançar. E também sistemas, práticas, meio e pessoas que tenham mais integridade, né? E que vivem o que pregam, tá? Ok. Aqui você entrou num labirinto achando que você fosse sair do outro lado, né? E na verdade você ainda está atravessando ele. E aqui o problema também, né, que a gente vê promessas tanto de práticas espirituais, linhas espirituais, cura, né? Ou todo o processo que nos coloca numa investigação, num trabalho interior, num trabalho de cura, né? Seja a gente mesmo de cura interior, ou seja com um profissional, às vezes dá promessas, né, que as coisas vão mudar da noite para o dia. E muito pelo contrário, às vezes coloca a gente num movimento de cura e de exploração, e é algo que requer muita dedicação e requer tempo. E é difícil, né? A gente tem que enfrentar as emoções difíceis, as posturas mentais difíceis, relacionamentos difíceis, né? Porque esse é o caminho é o obstáculo que mostra o obstáculo, o bloqueio, a dor que mostra que precisa ser trabalhado, né? Então, às vezes as pessoas são colocadas na noite escura da alma, são colocadas para enfrentar coisas mais profundas, né? Estão desavisadas. E aqui, de certa forma, isso aí vai ser muito específico para cada um, ou pode ser que vocês ainda não tomaram consciência desse processo, mas ele está por acontecer, né? Isso aqui pode ser um sinal de alerta também, se você estiver tentando entrar, pensando em entrar num curso, tal linha, tal prática. Então, não diga que você não foi avisado antes de começar, tá? Aqui também tem certos processos que é muito necessário ter uma pessoa ao seu lado te ensinando, te guiando, né?
e uma pessoa com integridade, uma pessoa com uma frequência boa e com uma consciência também muito elevada, né? Porque guias de baixa frequência e baixa luz vai te levar por caminhos escuros, né? Mesmo que ele esteja te falando que é um caminho de luz. Mas a própria pessoa até acredita que seja um caminho de luz. Então tem muito aqui essa reflexão, esse despertar, você usar o seu discernimento, sabe onde você está entrando, com quais energias você está se conectando, com quem você está aprendendo ao medo, ó. E aqui o medo, ele cria umas armadilhas pra gente, né? Que às vezes a gente, por exemplo, vou seguir tal pessoa que parece que tem mais experiência e mais sabedoria do que eu, porque eu tô com medo de entrar por um caminho errado. Aí é justamente essa pessoa que vai te colocar num caminho errado, né? Então, o medo, quando a gente não enfrenta ele torna uma armadilha que ele manifesta justamente o que a gente tem medo de viver, de experimentar. Então tem uma grande lição aqui também, né? E de confiar mais em si, na sua intuição e aprender. Não é possível também estar passando por todas essas práticas espirituais. Tem muitas práticas espirituais e seres espirituais que é muito seguro fazer e se conectar, né? E não necessariamente você precisa de uma pessoa falando faz isso, faz aquilo, isso você não pode fazer. Porque essa pessoa pode ser um falso guia, uma pessoa limitada para ser um guia. Então, muito cuidado aqui, né? O medo também é uma energia que a gente precisa saber, precisa aprender a lidar com ela, né? Porque às vezes o medo é um sinal de alerta e fala, não entra por aí, né? Não siga esse cara que está entrando nesse labirinto escuro, tá? Que você vai se perder lá dentro. E por outro lado, ele cria aquelas armadilhas, né, como eu estava falando. Então, não vou fazer uma coisa diferente porque eu estou com medo, porque eu não estou confiando em mim. É bem diferente de sinal de alerta. E aí você acaba justamente na armadilha do que você estava querendo evitar, né? Vamos ver aí qual o seu passo. Olha aí, se apresentando como seres espirituais que você pode confiar, né? Os mestres ascensionados, tá? Os arcanjos. Agora, mesmo pessoas que trabalham com os mestres ascensionados ou linhas, aí já podem não ser tão confiáveis. Inclusive, já existiram até cultos, né? Conectados aí com mestres ascensionados. Então, muitas vezes a pessoa que está no caminho de manipulação, de controle, no caminho de escuridão, usa, né? Se usa, né, de nomes de luz, tá? Para levar as pessoas por um caminho escuro, né? Então, esse é o mundo que a gente vive. Eu gostaria que fosse diferente. A gente precisa estar atento, né? Então, se conectando diretamente, né, com Kuan Yin, Saint Germain, os arcanjos, como eu falei, muitos outros mestres ascensionados, né, pode ser um caminho. E aqui pode ser um sinal de alerta também, né? Pare de ouvir tal pessoa ou pare de ouvir tal instituição religiosa. Aqui do outro lado tem um caminho de luz muito melhor, com uma frequência vibratória muito mais elevada, com uma consciência muito mais ampla, com ensinamentos mais verdadeiros, com ensinamentos que realmente vão alimentar a sua alma, né? Então tem algo aqui, tá? E você está sendo colocado aqui com essa escolha, né? Qual prática que você quer, qual linha, e aí contando com a sua própria intuição. Olha lá, um caminho de descoberta. E trabalhando com cristais, os próprios cristais, às vezes ajudando também a ter essa clareza, né? Mesmo para quem está sentindo aí que caiu, ou já caiu no passado em algum tipo de armadilha, né? Não tem problema, você pode se levantar de novo e tentar outra coisa, né? Às vezes a gente precisa experimentar e ver onde que a gente está entrando, né? Chegar no momento e falar, não estou gostando do que essas pessoas estão falando, concordo com isso, os ensinamentos estão ultrapassados, quero algo com uma consciência mais elevada, quero fazer uma meditação, quer que seja, né? Então aí você pode experimentar outro caminho, né?
Então, os caminhos de luz são muitos, né? Então, o caminho de descoberta, o que é melhor para você, onde você fica mais confortável, com o que você se alinha mais. E aqui a gente vê essa promessa, né, lá de você conseguir algo importante, né, em termos de luz, em termos de felicidade, realização pessoal e espiritual, tá? Que aqui é como se fosse um momento da formatura. Você até passando por um momento, então, de formatura, de iniciação, de elevação, né, no nível espiritual. O que também pode ser metafórico, né? Não necessariamente alguém vai estar te dando um título ou te dando um certificado, mas pode ser também. Agora, muito cuidado com isso, né? Porque títulos e certificados também muitas vezes são usados para criar hierarquias, são um jeito das pessoas ganharem dinheiro e são formas de manipulação. Pode ser, pode não ser, né? Cabe aqui também essa investigação e esse processo de descobrimento. A gente tem que ficar atento, né? Se há intenções por trás, né? Interesses, né? Escusos, né? Então aqui a gente vê essa possibilidade, esse potencial de você se desconectar aqui de vez de algo que não estava dando certo, que você viu que não era por ali, e encontrar algo novo. Quem estiver numa encruzilhada pode cimentar um pouco aqui, um pouco ali, mas com cuidado, para você não cair numa armadilha que pode não ser tão fácil de sair, né? Mas aqui a gente vê uma grande luz que já foi alcançada aqui, uma iluminação, e uma iluminação maior, se você continuar nesse seu processo de busca, essa jornada de autoconhecimento e a jornada de evolução espiritual. Então, muito bem, pessoal, eu deixo um abraço para todos, desejo muita luz e até a próxima.